E aí, família Tricolaço, fala nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Felipe Sandri na área, trazendo aí as últimas notícias e informações desta última semana que antecede aí a retomada do Brasileirão 2019, né? São Paulo joga contra o Palmeiras sábado às 7 da noite lá no estádio do Morumbi. Choque rei aí reiniciando o Campeonato Brasileiro, um jogo de extrema importância para o São Paulo, para a gente não ficar muito longe do líder Palmeiras, né? O atual líder Palmeiras. A gente precisa muito dessa pontuação, desses 3 pontos, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, né? Finalmente Copa América acabou, né? Claro, sempre interessante a gente ver alguns jogadores como Lionel Messi, como Alexis Sanches, como James Rodrigues, jogadores do Brasil aqui que jogam lá nos times da Europa. Sempre é bacana, né? Principalmente se tratando aqui de uma competição em território nacional, sempre é interessante. Mas jogos assim, muito ruins, né? Jogos fracos tecnicamente, né? Arbitragens tenebrosas, horrorosas, né? Que a gente viu aqui em algumas partidas de algumas seleções. Então isso mostra, é um cenário muito real da dificuldade e da diferença, né, do futebol praticado aqui na Sul-América em comparação com o futebol europeu, né? Nós estamos anos-luz atrás da técnica, né, de um futebol vistoso, bem jogado, do desempenho que a gente vê em times europeus e até seleções europeias, comparado com seleções aqui da Sul-América, né? Brasil, no meu modo de entender, talvez Uruguai e alguma outra seleção aí em algum momento possa fazer frente, mas Brasil nada de braçadas aqui na região da América do Sul. Realmente não vejo que vai ter dificuldades com eliminatória e outras competições como uma próxima Copa América. Tá tocando o telefone, me desculpe por isso. Mas enfim, entendo que o Brasil fez o que precisava ser feito na final, acabou vencendo, né? E convenceu de certa maneira, tomou ali uns certos sustos, né, do Peru em determinadas jogadas. Peru, uma seleção extremamente fraca, né? Uma seleção horrível, tirando ali Guerreiro, eventualmente Cueva quando resolve jogar. Peru é limitadíssimo, né? Chegou numa final por acidente, no meu modo de entender, por conta de como que esse tipo de competição de mata-mata acaba proporcionando, né, alguns times ou seleções, nesse caso, irem avançando. Enfim, mas o Brasil fez o que se devia, venceu, é campeão pela 9ª vez, e agora vamos ver o que acontece aí, né, com os próximos dias aí, se o técnico Tite fica ou não. Tenho uma dúvida a respeito disso. Mas isso é um outro departamento, isso é um outro assunto, não cabe aqui pra gente analisar, a gente vem aqui falar do tricolor. Vamos falar do São Paulo. São Paulo treinou sexta-feira agora, né? Venceu o Cuiabá por 3-1, teste esse realizado no estádio do Morumbi. Então o São Paulo treinou no Morumbi. Primeiro tempo, o Cuca colocou o que ele considera, o que a gente pode entender como um time titular. E ele começou com o Thiago Volpi, começou com o Hudson na direita, Bruno Alves, Arboleda retornando, né? Parece que não vai ser negociado. Até então não teve nenhuma proposta oficial por ele, então ele permanece no tricolor. E na lateral esquerda, Reinaldo. No meio, Luan, Tietê e Hernanes. Hernanes voltando a jogar bem, voltando a treinar forte. Aquilo que estava pegando muito no Hernanes, né? Desde o começo do ano, que a questão de déficit de físico dele, né? Ele não estava em plenas condições físicas e tudo mais. Parece que esse quase um mês aí que ele ficou treinando forte e tudo mais, ele tá próximo de chegar nesse 100%, pelo menos foi isso que ele falou. Não dá pra gente confiar 100%, né? Porque ele falou isso quando o São Paulo estava jogando, né, na 5ª, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente viu que ele acabou voltando a ficar fazendo alguns testes, alguns treinamentos, exercícios na academia, não jogou em um ou outro jogo, sendo poupado por conta da questão física, de que ele ainda não tinha adquirido, né, uma porcentagem bacana aí para ele ficar seguro sem lesões. E, enfim, parece que agora tudo está melhor, parece que ele já está mais fortalecido, parece que de fato ele vai poder ter esse segundo semestre mostrando de fato quem é o Hernanes, né? Conseguindo jogar
e conseguindo ter uma sequência maior de jogos e podendo usufruir aí da titularidade. Aí na frente, Antony, Pablo e Pato. Pablo voltou, na verdade, a jogar esses 45 minutos iniciais. Desde 30 de março o Pablo não jogava. Curiosidade, né? Ele não joga pelo São Paulo desde o dia 30 de março, que foi a semifinal, o jogo de ida contra o Palmeiras. E agora ele tem tudo para retornar para o São Paulo nesse jogo da 10ª rodada, justamente contra o Palmeiras. Então esse foi o time titular, o São Paulo ganhou por 2-0, né, esses 45 minutos iniciais. No segundo tempo o Cuca mudou tudo, colocou os reservas e aí teve um empate de 1-1, na somatória 3-1 São Paulo venceu o Cuiabá, no estádio do Morumbi foi esse teste, né? Foi um teste importante, claro, são testes aí na verdade para adquirir ritmo, para de novo ter aquele lance de competitividade, ganhar entrosamento e principalmente testar a parte física dos atletas e tudo mais. Então, gols aí feitos, né, por Tietê, mais uma vez Tietê fez gol, Alexandre Pato também e Vitor Bueno também acabou fazendo o gol do tricolor. Aí algumas notícias aí referente a contratações, né? O São Paulo contratou o Raniel, como a gente falou aqui no canal, né? Trouxemos aí a nossa análise. Raniel é uma incógnita, muita gente vem perguntando, né? Eu vi até uma certa divisão aí, muito torcedor tricolor tá feliz, tá esperançoso, essa é a palavra certa, acredita que o Raniel pode fazer um bom trabalho no São Paulo, pode ser importante aí para o tricolor. Outros, assim como eu no início, estava muito reticente, acha que o São Paulo está gastando uma grana que de repente poderia utilizar para uma outra posição, como é a lateral direita, como é o caso da lateral direita, problema crônico que o São Paulo tem aí nos últimos anos, né? Lateral direito, a gente só tem Igor Vinícius de lateral direito como ofício, né? Aí improvisado o Hudson, mais uma vez, foi improvisado aí nos treinos e parece que vai ser improvisado na volta do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo precisaria urgentemente de um lateral direito, no meu modo de entender, mais ainda do que um possível centroavante como o Raniel foi contratado. O Raniel pode fazer esse trabalho de centroavante, mas ele estava sendo mais utilizado principalmente no Cruzeiro, quando estava com o Fred, como ponteiro, né? Então, para ele vir para o São Paulo, quem que você acha que sairia? Pablo sairia para Raniel ser titular? Eu acredito que não. Principalmente agora Pablo voltando. Ele ainda é o titular, ele ainda é o jogador que mais fez gols pelo São Paulo na temporada. Olha isso, ele ficou praticamente 3, 4 meses fora e ele ainda é o artilheiro do São Paulo na temporada com 4 gols. Olha a situação que a gente vive. E aí, vai tirar Antony? Jamais. Antony focado de novo com a camisa do São Paulo, é um dos melhores jogadores que a gente tem. Vai tirar quem? O Pato? Acho muito difícil, né, o Raniel ser um titular de São Paulo. Ele vai compor banco e vai eventualmente entrar aí nos jogos e dependendo aí da sua situação, dependendo da sua evolução, ele pode ser, de repente, cavar algum lugar no time, mas nesse momento ele é reserva e eu particularmente não gastaria essa grana por conta de um cara que é um ponteiro mais do que um centroavante de ofício e para ficar no banco ali para compor elenco. Eu acho que o São Paulo poderia gastar esse dinheiro justamente na lateral, que é esse problema crônico. Falando em lateral, tá surgindo aí alguns burburinhos, alguns assuntos aí, algumas notícias a respeito do Pará. Pará, jogador do Flamengo, lateral direito. O Jorge Jesus, o novo técnico do Flamengo, meio que está fazendo uma mini barca do Flamengo para dispensar determinados jogadores. E o Pará seria um deles, né? Pelo que eu apurei aí, o Jorge Jesus não conta com o futebol do Pará e já foi sinalizado para o Pará para ele tratar do futuro dele, né? Para ele tá liberado para conversar com outros clubes, já que o contrato dele termina agora no final desse ano, né? Dezembro de 2019. Então o Pará dificilmente vai permanecer no Flamengo. O Pará tem 33 anos e aí ele está sendo oferecido para alguns times. Um desses times foi justamente o São Paulo, principalmente por conta, né, da diretoria saber, a diretoria do Flamengo sabe que o São Paulo está atrás de um lateral e aí já ofereceu, né? Os empresários dele, né, os agentes do Pará, ofereceu o Pará também ao São Paulo. O São Paulo não respondeu nada oficialmente, não disse que sim, nem que não, e nem está em tratativas, pelo que eu vi, até esse momento o São Paulo não tem nada junto ao Pará. E aí fica a pergunta que eu queria muito saber de vocês. E aí, será que vale a pena trazer o Pará
para o São Paulo, a torcida do Flamengo abomina esse jogador, né? Claro, tem sempre um ou outro jogador que o torcedor realmente pega um pouco no pé e tudo mais, mas é óbvio que o torcedor também só pega no pé porque aquele jogador demonstra determinadas fraquezas e fragilidades para que o torcedor fique no pé dele. Não é nada de graça, isso é um fato. Agora, o Pará, e aí? Ele está desde 2017 no Flamengo, foi titular absoluto na época do Abel e agora tem 33 anos e dificilmente vai permanecer. Cara, você olhando o mercado de lateral direito no Brasil, a gente está realmente em falta, né? Tanto que mostrou agora com a Copa América, a própria seleção brasileira, tendo o Dani Alves como o maior jogador, talvez, ali da Copa América, o grande jogador do Brasil, junto de Gabriel Jesus, junto de Cebolinha, foi um dos destaques do Brasil, ele beirando aí quase 40 anos, né? O Daniel Alves, 36, 37, se não me engano, mas realmente ele tá voando, tá jogando muito, mas muito do que da titularidade do Dani Alves na seleção é demonstrado por conta desse espaço, tem uma lacuna, não existe outros laterais direito no Brasil, nem jogando fora, né? Com status para poder jogar na seleção brasileira, por exemplo. E aí a gente vê esse reflexo aqui no Brasil, né? Não temos lateral direito. Você vai ver, daí você pode falar, né? Pô, e a base do São Paulo não tem determinado jogador que pode fazer isso? Difícil, né? Você colocar um jogador ali também, um jovem, logo nessa fogueira, né? Nessa posição que é tão importante para o esquema tático do Cuca também. Enfim, o Pará é um jogador experiente, não é nenhum jogador dos sonhos, longe disso. É um jogador até certo ponto um pouco limitado, mas eu acho que ele, assim, dependendo da quantia, dos valores, ele vindo por uns 2 anos, umas 2 temporadas e tal, ele atingindo ali 35 anos, pode ser interessante. Eu confesso para vocês que assim, a gente vendo a nossa realidade, tendo o Igor Vinícius como lateral direito e tendo o Hudson improvisado, não é possível que o Pará, de repente, não vai dar conta da lateral. Mas também tem outro lado, né, que a gente tá traumatizado, eu pelo menos estou traumatizado com aquela aberração chamada Bruno Pérez, que veio com pompas de titular, que veio com pompas de desbancar Cicinho e tudo mais na história do tricolor, e aí o cara nem conseguiu jogar, foi reserva do Igor Vinícius, tamanho despreparo, tamanha falta de vontade, de comprometimento e de foco, né, com a camisa tricolor, um cara absolutamente, uma passagem bizonha desse Bruno Pérez, vai tarde, não quero nunca mais ver esse cara, nem passando de carro ali perto do Morumbi, eu quero ver esse cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? É interessante o Pará ou o São Paulo deveria ir atrás de algum atleta mais jovem, promissor, mesmo no mercado aqui sul-americano, algum lateral direito, por exemplo, tinha aquele cara lá que era o Benítez, né, se não me engano, que era o reserva do Pires, aí também não dá, né, cara? Você ir atrás de um Zé Ruela que não tem condição de vestir a camisa do São Paulo, mas de repente garimpar algum jovem talento das categorias de base de algum clube aí sul-americano para não gastar tanto, ou mesmo na base do São Paulo, nas categorias do tricolor, será que é interessante investir mais num jogador desse tipo? Ao invés de contratar um medalhão de 33 anos e tal? E aí, eu queria saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários também, a gente debate aí a respeito disso, tá? Galera, tendo mais notícias eu venho aqui trazer para vocês, e no mais é isso, e tá chegando aí o retorno do Brasileirão, sábado que vem já tem tricolor, e eu vou estar no Morumbi narrando São Paulo e Palmeiras pela rádio Xene no Campo, Rádio Futebol Online. Convido vocês a assistirem. Quando estiver chegando próximo da data, eu mando o link para todos vocês aí, para vocês acompanharem também, tá bom? Obrigado pela audiência mais uma vez, se inscreva no canal e aqui são 3 cores, mas somente um único sentimento. Tamo junto, galera. Grande abraço, vamos São Paulo!